Uma palestrante ativacional. Ela é maquiadora profissional. Vocês vão entender. Gente, eu não posso falar. Ela já palestrou online. Quem viu, viu que é a potência nessa geração. Ai, se eu pudesse, eu ficava horas e horas e horas falando dessa mulher. Essa mulher que tem o chamado e ela nunca desistiu. Ela tem história que vai fazer com que muitas pessoas se conectem com a história dela. História de vida, de superação, de energia, de alegria, de vibração. Ela trabalha sorrindo. Meu Deus, eu quero falar tudo. Mas então venha para o palco do próximo nível. Luana Maiele, seja bem-vinda ao Rio de Janeiro. Que honra, que conexão, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Si, por tudo. Obrigada pela oportunidade. E nós se conectamos muito, muito através do nosso propósito, do nosso chamado, sonhos. Eu só tenho a agradecer. Muito boa noite a todos. Meu nome é Luana Maiele. Começo perguntando: que momento da vida de vocês você enterrou o seu sonho? Pode ter sido em algum momento que você escutou alguma palavra de alguém, talvez até dos seus pais, ou de alguém que você gostava muito. E talvez nesse momento, nessa palavra, você desmotivou, você parou de sonhar. Ou até mesmo em algum momento que você se sentiu pequeno diante da grandeza dos seus sonhos. Um dia, quando eu falei, eu vou falar sobre ativação de sonhos, olharam para mim, mas está todo mundo falando sobre isso. Não podem deixar ninguém, nenhuma palavra, fazer com que seus sonhos morram. Fazer com que você enterre esse sonho. Mesmo que o mundo todo esteja fazendo a mesma coisa que você vai fazer diferente. Você vai se destacar. Com a sua essência, você vai brilhar. Você tem que entender isso. Então, não deixe ninguém enterrar os seus sonhos. Não se sinta pequeno. Não se sinta incapaz, porque Deus vai te dar a capacidade. Alguém aqui enterrou algum sonho? Essa é a noite de você desenterrar. Porque eu vou reativar os maiores sonhos na vida de vocês. O medo tem sido maior que a sua fé? Muitas vezes o medo nos trava, nos paralisa, nos impede de viver coisas extraordinárias. Quem é que já sentiu medo aqui? Será que só fui eu? Não, né? Todo mundo em algum momento sentiu medo. Nos trava de uma maneira que nós acabamos nos sentindo pequenos, incapazes, como eu falei antes. E às vezes nós temos medo apenas de dar um passo. E às vezes é aquele passo que muda a tua história, que muda tudo na sua vida. Então o medo não pode ser maior que a sua fé. A sua fé tem que ser tão grande que torna vocês imparável, incansável. Muitas pessoas vivem de condição, muitas pessoas vivem pela situação. Sua condição não define quem você é e não pode definir o seu futuro. Eu quero falar um pouquinho sobre o José do Egito. Vocês lembram da condição dele? Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi jogado em um buraco, depois ele foi para a prisão. Ele era um improvável. E se ele tivesse virado para a condição, ele de repente se tornaria vítima da situação, se tornaria um coitado, ia só reclamar e nunca ia ser governador. Muitos de nós temos uma história, passou por alguma dificuldade, alguma luta, e hoje nós estamos aqui, nós estamos nos posicionando, tomando nosso lugar de vencedor. Mas não olhe para a condição, não olhe para a situação. Muitas pessoas param também pela necessidade de aprovação. Eu mesma já parei por necessidade de aprovação. E quando eu falo isso, entra várias formas. Por exemplo, talvez muitas pessoas cresceram em uma família onde todos eram médicos ou todos eram professores e a família coloca um peso, você tem que continuar isso, que você tem que ser isso. Muitas pessoas não realizam o sonho que tanto quer, não vai atrás da sua profissão porque a família espera algo. Vocês não têm que ficar suprindo a necessidade de ninguém. Você tem que viver a sua vida, como eu falei antes, ser protagonista da sua história. Ninguém pode dizer quem você é e você também não pode depender da aprovação de ninguém para tornar realidade tudo aquilo que você sonhou. Nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser e não depender de mais ninguém. Muitas vezes vai ter pessoas na nossa vida que vai tentar matar os nossos sonhos, que vai dizer para nós que nós não somos capazes,
que não tem jeito, para nós olhar a nossa situação, para nós colocar o pé no chão, para não sonhar tão alto. E eu quero dizer que essas pessoas são as pessoas que há muito tempo não sonham mais. Elas não conseguiram realizar o seu sonho, se frustraram na vida e vão tentar frustrar vocês, e vão tentar parar vocês. Muitas pessoas acabam deixando as palavras negativas, as palavras de maldição, se tornar uma realidade na nossa vida. Então, gente, continuando aqui, tem muitas pessoas que também falam, eu não realizo meus sonhos porque eu não tenho o apoio de ninguém, a minha família não apoia. Quem é que já sentiu assim, sozinho, sem o apoio de ninguém? Sem o apoio dos amigos? Parece que ninguém acredita em mim e eu só queria isso. Eu quero dizer para vocês, desprende de tudo isso, blinda o seu coração. Você não depende da afirmação de alguém, você não depende da crítica de alguém para seguir em frente. Você tem que depender somente de Deus. Acreditar em você é o primeiro passo de tudo. Se você não acredita em você, você vai ficar a vida toda esperando alguém te apoiar. Ai, mas ninguém me ajuda, ninguém vê que eu sofro, ninguém me dá dinheiro. Você não precisa nada disso, gente. E agora, falando um pouquinho sobre mim. Muitos ainda não me conhecem, não sabem nada da minha história. Eu quero dizer, resumidamente, que se eu fosse depender da minha situação, da minha condição, eu não estaria hoje aqui. Tem que viver pela fé. Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Para quem não sabe, sou gaúcha, falo bar, falo tchê, falo tri, guri, guria, vocês já sabem, né? Tudo isso. Eu sei em quem eu confio. Eu cheguei em São Paulo, gente, para vocês terem noção que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou maquiadora profissional também, além de palestrante. Em 3 dias, em um final de semana, eu tirei o valor que eu tiraria 1 mês na minha cidade. E eu recém cheguei em São Paulo. Vocês entendem o que é quando você confia em Deus e não tem medo? Você não precisa do apoio de ninguém. Sem dizer que quando você dar o primeiro passo e ir em rumo aos seus sonhos, talvez as pessoas vão te chamar de louco, vão dizer que você não está batendo bem da cabeça, que você tem que se estabilizar, porque talvez você vai viver aquilo que a sua família nunca viveu. Eles vão te chamar de louco, mas continua, porque você vai chegar lá. E eu posso dizer hoje que eu estou vivendo sim uma vida de realizações. Talvez a tua própria mãe, teu próprio pai, teus irmãos, ninguém vai acreditar em você, mas você acreditando nos seus sonhos, acreditando no seu propósito, acreditando em tudo aquilo que Deus falou, isso basta, não precisa de mais nada. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que determina o nosso sucesso, o nosso destino? É o pensamento ou o desejo? Alguém pode me responder? O que vocês acham? Pensamento ou desejo? Desejo? Vocês já conheceram pessoas que passaram a vida toda desejando ser rica, desejando uma profissão, desejando ser próspero, desejando ter um casamento feliz e nunca tiveram nada? Sempre achava o máximo quando perguntava quem é a Luana. A Luana é uma guria sonhadora, está sempre sonhando. Só que eu entendi que não basta você desejar, não basta você só sonhar, você tem que ter ação. Conheço várias pessoas que morreram desejando coisas e nunca realizaram nada. Isso é forte, muito forte. A mente possui força criadora. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Antes de andar pela primeira vez de avião, eu imaginei aquele momento. Eu sentei na poltrona, isso na minha imaginação, tá? Sentei na poltrona, sentei na janela, vi as nuvens passando, senti aquela sensação assim de alegria, de medo também um pouquinho, né? Porque eu nunca tinha andado de avião, então eu senti até o medo. Então a tua mente, quando você imagina coisas e é aquilo que você quer, você traz para você uma verdade. Você tem que acreditar naquilo tanto como se já tivesse acontecido. E eu sinto esses momentos, eu já senti vários momentos. Por exemplo, eu não sou casada ainda, mas eu já me imaginei no meu casamento do jeito que eu sempre sonhei. E eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu creio num Deus que Ele faz todas as coisas. A melhor maneira de realizar um sonho é conseguir visualizá-lo, senti-lo, como se já tivesse sido realizado. E regozijar-se
do fundo da sua alma. Então, se você não tem essa mente criativa, a partir de hoje tenha. Começa a sentir aqueles momentos que você quer, começa a viver aqueles momentos que você vai ver, que vai atrair para vocês, vai se tornar uma verdade. E é isso que é a fé, né? A fé, você chama a existência daquilo que não existe ainda. Você está preparado para voar? O céu não é o limite para os seus sonhos. Alguém já ouviu falar que o céu era o limite para os nossos sonhos? Todo mundo, né? Eu vim dizer hoje para vocês que o céu não é o limite para os seus sonhos. Não existe limites. O céu que nós vimos aqui, que as pessoas dizem que é o limite, ele é apenas aquilo que o nosso olho está enxergando. Só que além desse céu, existem milhões de galáxias, existe um universo imenso, infinito. Então a gente não pode depender do que os nossos olhos veem. O céu não é o limite, isso vocês têm que trazer para a vida de vocês. Não existe limite para os seus sonhos. Não basta só sonhar, é hora de realizar. Muitas pessoas, como eu falei antes, ficam na vontade, ficam no desejo, acham que as coisas vão cair do céu. Não vai cair nada do céu. A nossa vida não vai ser fácil, mas se você ter força de vontade, ter determinação, as coisas vão se tornar mais fáceis. Então, não basta só sonhar. Igual eu falei antes, eu achava muito legal dizer que eu era sonhadora. Só que eu comecei a perceber que sonhar não adiantava nada. Eu tinha que ter uma ação. Igual diz aqui, ó, no dicionário, a palavra realização, disposição para agir, atividade, energia e movimento. Então, você a realização, você tem que ter ação. Quer dizer, disposição para agir. Você tem que ter disposição. Você tem que tomar o primeiro passo. Vou mostrar para vocês os 7 passos dos sonhos às realizações. 1. Coloque Deus acima de todas as coisas. Na minha vida, eu sempre coloquei Deus acima de tudo. Deus tem que ser o seu Senhor não pode ser o dinheiro, o seu Senhor não pode ser fama e nem poder. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Ele tem que ser o centro da sua vida, tem que ser a motivação para você seguir todos os dias. 2, compreenda o seu sonho, o seu propósito. Aonde você quer chegar? Tem que ser a primeira coisa que você tem que saber. Aonde você quer chegar? Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? Muitas pessoas vivem uma vida sem propósito. E isso não é viver. Isso é sobreviver, como eu falei lá no início. Descubra o que o teu coração queima, aquilo que você vai poder acrescentar na vida das pessoas. Então, descubra, compreenda seu sonho. 3, desfaça crenças limitantes. Desfaça tudo aquilo que te impede. Pode ser um medo, vitimismo, necessidade de aprovação. Tem muitas coisas que nos impedem. Então, quebra isso, desfaça essas crenças. E o que mais nós ouvimos, né? É crenças limitantes. Mas é isso que impede nós de passar para a próxima fase. O que está te impedindo? Qual é que é a crença? 4, visualize, mentaliza, sinta aquele momento que você tanto quer viver. Visualize, imagina, esse dia eu estava num evento onde eu consegui me visualizar a Luana do futuro. Eu sei que é bem doido e nós que temos a fé cristã, parece que é tudo muito diferente. Mas assim, né, tem coisas que a gente espiritualiza demais ou leva tudo para a religiosidade. Eu consegui me visualizar a Luana do futuro e foi muito legal. 5, planejamento. Faça um plano. Ninguém vai a lugar nenhum sem fazer um plano. Então, planeje aquilo que você quer. Coloca no papel, escreva seus sonhos, escreva onde você quer chegar, o que você quer ser, que tudo vai se encaminhando. 6, abra mão de Netflix, festa com os amigos, seja obcecado pelo seu chamado, seja obcecado pelo seu sonho, estude até se cansar. É aquela coisa, enquanto os outros estiverem dormindo, você está estudando, você tem que saber tudo sobre aquilo que você quer ser, quer falar, quer cumprir. Então, abra mão. 7, faça seu sonho uma obsessão. Como eu falei antes, você tem que ser obcecado pelo seu chamado, pelo seu propósito. 8, se posicione. Você tem que se posicionar, ocupar o lugar que Deus te deu. Se posicione, não é, eu vou ser um grande empresário, eu vou ser uma grande palestrante, eu vou ser um ótimo profissional, eu vou ser um ótimo pai. Você já é. Você tem que se posicionar, tomar o lugar que Deus já separou para vocês.
9, confie e espere. Você tem que saber que se você pedir para Deus, Ele vai dar. Só que Ele vai dar no momento certo. Tem muitas pessoas que ficam, Deus, por que você não abençoa? Por que o meu colega está lá na frente, próspero, ganhando milhões e eu ainda estou aqui? Você tem que entender que é tudo no tempo de Deus. Você tem que aprender a perder o controle da sua vida. Você não tem que ficar com o controle da sua vida todo o tempo nas suas mãos. Deixe o controle na mão de Deus. Confie e espera. Esse é o segredo. 10, agora você está preparado para viver uma vida de realizações. Eu sei que falando assim parece ser muito fácil, mas não é fácil. Você tem que pagar o preço, você tem que se doar, você tem que realmente buscar aquilo que você tanto quer. E seguindo esses passos, eu creio que você vai estar mais perto do que nunca para seguir os seus sonhos. Eu quero que vocês todos se levantem um pouquinho para fazer essa dinâmica. Eu quero que apague a luz um pouquinho, que a mão no seu coração. E eu quero que você sinta cada batida. Sinta um pouquinho o seu coração. Você está sentindo? Você está vendo que está batendo? Isso é sinal de vida. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos, é o dom de Deus. Toda manhã Ele nos dá uma oportunidade. Toda manhã a misericórdia do Senhor é renovada para nós. E você tem que aproveitar cada minuto, cada dia. E eu quero dizer para vocês, enquanto há vida, há sonhos e há propósitos a serem cumpridos. Então, você ainda tem oportunidade. Não tá tarde para você. Você não é muito velho para realizar os seus sonhos. Para de colocar coisas na cabeça que impedem vocês. Vocês podem tudo, não existe limite. Vocês são maior do que vocês imaginam. Então eu quero dizer, aproveite cada batida do seu coração, porque só aquele que está morto, só aquele que já se foi, que não pode mais cumprir seus sonhos e seus propósitos. Então aproveite esse dom, essas batidas do seu coração, para dar o seu melhor até o último dia da sua vida.